dizem que o gigante acordou. Outros afirmam que ele nunca esteve adormecido por completo. Mas se há divergências sobre o silêncio dos brasileiros nos últimos 20 anos, numa coisa todos concordam: o Brasil não pode mais esperar por mudanças. Tem que combater a corrupção e é só assim que eles chamam a atenção do governo nesse país. Essa roubalheira que está tendo escancarado na nossa cara, né? Não são todos, porque a maioria não tem amor àquelas pessoas que votam nele. Acredito que a nossa manifestação com certeza vai mudar, já mudou e vai mudar muito o país, porque isso aqui não vai parar até os políticos tomarem vergonha na cara. Vera Lemos tem 55 anos. Nós a encontramos na cabeceira da ponte Colombo Salles, perto da meia-noite de quinta-feira. Em suas mãos, um pequeno cartaz e a mensagem de Ulisses Guimarães. Enquanto a maioria renunciava aos políticos, naquele momento, Vera relembrou as palavras do presidente da Assembleia Constituinte. Uma frase que ajudou a mudar a história do Brasil nos anos 80 e que não poderia ser mais atual. Acho que a tua presença aqui hoje ajuda a mudar o Brasil? Ajuda, deveria todo mundo estar aqui, com certeza. Quanto mais pessoas, melhor vai ser. Essa avalanche que tomou conta dos 4 cantos do país começou com uma reivindicação simples: a redução de 20 centavos na passagem do transporte urbano coletivo na cidade de São Paulo há pouco mais de 2 semanas. E em alguns dias, o país inteiro começou a protestar. E os 20 centavos tornaram-se apenas o estupim de uma insatisfação em massa. Os 20 centavos no aumento da passagem foi só o estopim, né? Que tava uma bomba e a hora que desencadeou os 20 centavos, pronto. Nós estamos reivindicando não só os 20 centavos, a gente quer mais justiça, a gente quer educação, saúde e segurança. O movimento ganhou força pelas redes sociais e resgatou a voz do brasileiro. Toda a insatisfação que até então era solitária transformou-se em um pedido coletivo por mais investimentos em segurança pública, em saúde e educação. Os governantes estão vendo que o povo não está apático, que o povo tem voz e que o povo está lutando pelos direitos que é dele, que é direito à saúde, educação, cultura, transporte público, tudo isso que a gente tem direito pelos impostos que a gente paga, né? Nós que usamos a ciclovia todo dia, a bicicleta todo dia para ir para o trabalho, nós não temos ciclovias, nós não temos nada que beneficia a gente aqui, entendeu? Por que você protesta hoje? Contra o ato médico, que aí as profissões de enfermagem, fisioterapia e todas as outras profissões estão sendo ameaçadas por esse momento, e também pedimos 30 horas, é uma promessa de campanha da Dilma, 30 horas para a enfermagem que merece. Mas trouxe também à tona a revolta do brasileiro contra a corrupção. Palavras de ordem foram pronunciadas incansavelmente, pedindo para que políticos corruptos sejam banidos do poder. 1, 2, 3, 4, 5 mil, ou para a roubalheira ou paramos no Brasil. Sem partido, sem partido, sem partido. Nós estamos lutando contra essa corrupção toda que está acontecendo aí, Copa do Mundo, e a gente precisando de saúde. Por exemplo, aqui não se tem um tratamento de fisioterapia neuronal, e enquanto eles estão roubando lá, o povo precisando da saúde aí, eu acho que a gente tem que estar na rua, todo mundo tem que estar na rua lutando pela saúde nesse país. Nesta edição especial do Votei em Você, as imagens e os sons históricos do movimento. Eu quero dinheiro pra saúde e educação. E vamos ouvir o parlamento catarinense. Estas manifestações irão mudar a rotina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina? E o que pensam os nossos deputados sobre o assunto? Positivas, né, as manifestações, porque demonstra uma insatisfação de alguns setores, principalmente de assuntos que não foram resolvidos. Nossas respostas, as respostas principalmente administrativas, elas estão decrescentes e as demandas da população crescentes. O povo unido jamais será vencido.
A história do Brasil ganhou uma nova página e ela está sendo escrita por todos nós. Nas últimas semanas, manifestações mudaram a rotina das principais cidades brasileiras. Esta foi a maior manifestação popular dos últimos 20 anos. Em Santa Catarina, os protestos ganharam as ruas das principais cidades. Em Florianópolis, a noite de 20 de junho foi marcada por uma manifestação que levou cerca de 25 mil pessoas às ruas. Uma quinta-feira para ficar na história. No próximo bloco, nós vamos ouvir o parlamento catarinense e saber qual será a resposta dos nossos deputados às ruas. Após as manifestações das ruas, deputados federais e senadores fizeram mutirão para votar projetos que estavam parados há meses e se tornaram prioridade na ordem do dia. Os deputados têm pressa em atender às reivindicações dos manifestantes que tomaram o Brasil. A PEC 37, por exemplo, esteve presente na maioria dos protestos. A gente está reivindicando não a PEC 37, Sai Renan, CPI Copa, corrupção igual a crime hediondo e fim do foro privilegiado. Essas são algumas causas das possíveis reivindicações. A proposta de emenda à Constituição que retirava poderes do Ministério Público nas investigações criminais foi derrubada na noite de terça-feira na Câmara Federal. 430 deputados federais votaram contrários à PEC 37. 9 votaram a favor, mas a maioria esmagadora preferiu atender o clamor dos milhares de brasileiros que, em coro, pediram a derrubada da matéria. Vamos nos encontrar com as nossas ruas e dar uma votação unânime à derrota da PEC 37 nesta noite. A destinação de 75% das receitas dos royalties para a educação e 25% para a saúde, a aprovação da PEC que estabelece o voto aberto para os casos de perda de mandato de deputados e senadores e a agilidade em colocar na ordem do dia a proposta que estava parada há 2 anos no Senado e que torna a corrupção um crime hediondo, são respostas claras dos parlamentares aos manifestantes brasileiros. Aqui em Santa Catarina, a primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa após as manifestações transcorreu na normalidade. Alguns deputados catarinenses usaram a tribuna para falar sobre os protestos no estado. A maioria dos nossos parlamentares aprova o movimento popular e admite que precisam dar respostas ágeis e efetivas aos seus eleitores. Deputada, qual é a sua opinião sobre as manifestações nas ruas de Santa Catarina? A manifestação, tanto em Santa Catarina quanto no país todo, é muito plural. Tem bandeiras sérias, bandeiras históricas que o brasileiro e todo o povo brasileiro deseja ver implantado, como educação, como saúde, como reforma partidária, tributária, mais democracia no país. Mas também tem todo tipo de interferência, né? E me parece que os dias vão passando, isso vai ficando mais claro e quem está com vontade mesmo de mudar o Brasil, de mudar para o avanço, está firme nas ruas. Todas essas manifestações, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, refletem um descontentamento da população, principalmente naquilo que diz respeito à cidadania, a questão da educação, da saúde, do transporte coletivo, onde os governos, de uma maneira geral, deixam muito a desejar. Preciso mexer nas questões estruturais
importantes para a sociedade brasileira, porque aí reside a causa de toda a insatisfação popular que leva e que levou a essas manifestações. Existem tantos débitos que o Brasil tem, e principalmente quando se fala em Brasil, se fala com o governo federal, que detém 70% de toda a arrecadação, que é uma forma centralizadora de distribuir os tributos em forma de serviço e que, infelizmente, está muito insatisfatória. Então, esse movimento merece o nosso apoio e o que cabe a nós é interpretar e encaminhar a solução para cada uma dessas ações. Eu acho que foi importante para o governo da presidenta Dilma e espero que seja também para os nossos governadores, prefeitos, os legisladores do nosso país, para ouvir mais e acertar nas propostas em benefício da nossa população. Deputado Maurício Scudilar, que é a sua opinião sobre as manifestações que estão acontecendo no Brasil e aqui em Santa Catarina? É a falta de sintonia de governo com a população, o descrédito da população no governo, na justiça, a questão da impunidade, a questão da corrupção, a questão da saúde, do transporte público. Então, é uma falta de sintonia. Havia uma confiança excessiva de que partidos resolveriam e hoje é uma descrença nos governos e até nos partidos. As manifestações, embora não sejam pontuais, elas vêm de uma voz que possui formação, ou seja, de pessoas que conhecem aquilo que eles estão pleiteando junto ao governo federal, ao governo dos estados. É um grande recado a todos nós políticos. Queremos hospital padrão FIFA. Esse é o recado que a população tem dado nas urnas. O esgotamento de todo um sistema que aí está implantado. Precisamos mudar. Brasília precisa rever as suas posições. Veja você que 70% de tudo que se arrecada no Brasil está lá em Brasília. Os municípios não têm quase nada, os estados não têm quase nada. Esse é o recado da população. Queremos hospital padrão FIFA. É uma pena, né, que isso tenha demorado, tá entendendo? Mas acho o Brasil, né, ele sempre deu uma demonstração através da força do seu povo de buscar os melhores caminhos para o país. Então eu acho que valeu a pena, né? E hoje a conscientização, vou dizer, da própria sociedade, das classes políticas ou das classes representativas, né, está atento, né, para ouvir o povo e buscarmos naturalmente os melhores caminhos. E essa manifestação ela é clara no sentido de questionar a aplicação adequada do recurso público, a transparência das gestões, a necessidade de um diálogo maior com a sociedade. Deputada Luciane, a senhora fez um pronunciamento ontem falando de 10 propostas imediatas como resposta do Parlamento catarinense até brasileiro às manifestações das ruas. Quais são as mais importantes? Primeiro, a aprovação dos royalties do petróleo para a educação. É necessário investir mais em educação. Segundo, com relação à PEC 37, que também tivemos a notícia positiva, fortalecendo todas as instituições. Terceiro, a reforma política, para ter uma política mais decente, mais séria, com controle social. Quarto lugar, a implementação definitiva, inclusive com rigor, aos gestores que não cumprirem com a lei de acesso à informação. Então, são todas questões que fortalecem a democracia, a participação e distribuem melhor a educação, a saúde, no conjunto da população. Na primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa, depois das manifestações, os deputados catarinenses encontravam formas para dar respostas aos seus eleitores. Para o presidente da Alesc, deputado Juarez Ponticelli, estas respostas terão de ser rápidas. Vai exigir do Parlamento catarinense e de todos os demais respostas mais rápidas, né? E exigir também que a gente pressione fortemente os candidatos à presidência da República a colocarem claramente nos seus programas de governo o compromisso com a reconstrução do Pacto Federativo, devolvendo a estados e municípios o dinheiro
e o poder de fazer as leis em favor do cidadão. Qual é a resposta imediata do Parlamento catarinense à movimentação das ruas, ao eleitor catarinense? Nos abrir cada vez mais, apoiar, discutir, nos posicionar claramente na defesa desse movimento que é legítimo, que é democrático e que merece nosso aplauso. A líder da bancada do PT, deputada Ana Paula Lima, defende 2 temas como prioritários. Para ela, as reformas tributária e política são as ações que devem ser discutidas urgentemente. Ana Paula Lima defende também ações por parte do Executivo. Segundo ela, o governo do estado precisa responder à população também com urgência. 2 grandes temas que têm que ser discutidos nesse país, e quando o Congresso não discute, o Judiciário é que faz o aporte desses temas. Um é a reforma tributária, que se faz necessário, e outro é a reforma política. É através da política que nós vamos fazer as transformações necessárias. Então essas 2 reformas têm que acontecer. A presidenta Dilma anunciou que quer um plebiscito, ouvir a nossa comunidade sobre a reforma, principalmente a reforma política, para daí fazer as mudanças necessárias. O Parlamento catarinense também tem que dar a sua contribuição. E o governo do estado de Santa Catarina também tem que responder, principalmente a bancada de oposição no Parlamento catarinense, que tem orientado para algumas economias no governo do estado de Santa Catarina, que são as 36 secretarias de desenvolvimento regional, que, a meu ver, e de vários outros parlamentares e da sociedade catarinense, não funcionam. Então são essas manifestações que nós fizemos aqui e que precisam ser também ouvidas pelo Executivo para fazer as mudanças necessárias, para sobrar mais recursos para a área da saúde, para a área da educação, do turismo, da assistência social. Eu acho que isso sim é uma grandiosidade do governador. Ouvir também a oposição para melhorar o seu governo. Eu acho que são problemas muito complexos e seculares. Vejo que o problema da saúde, há 20 anos nós não temos cursos novos de medicina. Não se resolve numa simples medida. Agora, nós precisamos canalizar essa energia toda para coisas boas e aproveitar esse momento para aprovar grandes leis no Congresso Nacional que há décadas esse Congresso não aprova. Então, acho que essa força tem que servir também de mobilização à classe política como um todo. Eu acho que todos nós temos que estar atentos às vozes da população, estar em sintonia com a agilidade, com a transparência que a comunidade pede e exige, dar as respostas também no sentido principalmente da agilidade e da ação, votando especialmente aquilo que é mais importante para a comunidade catarinense. Olha, é um grito globalizado, mas por ações localizadas. E aquilo que for do Estado, com certeza o Parlamento pode sim, com tranquilidade, ser ágil. Aquilo que compete ao município, claro que compete ao prefeito e à Câmara de Vereadores. O Parlamento catarinense deverá reunir-se e dando respostas de apoio ao governador do estado de Santa Catarina, apoio na área da saúde, apoio na área de melhorias na área da educação. Propus ao presidente, inclusive, que nós fizéssemos uma reunião de líderes, um pouco para pautar isso, né? Ver ou ter um olhar mais amplo sobre as grandes questões que estão hoje em pauta na Assembleia, para que nós possamos também dar uma contribuição para esse momento que o país vive. Olha, eu mesmo ontem apresentei na Assembleia uma indicação que foi encaminhada à presidência da República para ajudar como sugestão no Pacto da Saúde, que consiste basicamente na revisão da gestão do SUS, na revisão da forma como funciona a gestão plena, as suas limitações, como acontece o credenciamento de alta e média, das cirurgias de alta e média complexidade. Aqui no Brasil se cobra imposto alto de remédios e de procedimentos hospitalares. Os hospitais públicos e filantrópicos precisam pagar imposto. Esse imposto é repassado para quem usa o hospital. O sistema SUS público não funciona, eles precisam ir ao hospital particular ou filantrópico, além de pagar a conta deles, ainda precisam pagar a tributação. Então, essa foi uma resposta efetiva e prática que nós encaminhamos à Presidência da República com o apoio de todos os deputados e seguramente, acredito eu, que tanto o Ministro da Saúde quanto a Presidência vai rever
na questão específica da saúde, porque é um pedido dessa casa. Que uma resposta não diz respeito somente ao parlamento catarinense. Eu acho que nós precisamos passar por uma reformulação política geral. O melhor sistema que existe, eu não conheço outro melhor que o sistema democrático. Mesmo porque todos os deputados que aqui estão, os estaduais, os federais, os senadores, os prefeitos, foram eleitos pelo povo. E o ano que vem nós temos eleições de novo. Me parece que as eleições passam por um processo amplamente de debate e democrático, né? Então o que nós precisamos fazer, eu acho, é uma reformulação política no Brasil, e o povo precisa estar mais também, pensar bem na hora da eleição, porque e não é só o poder legislativo, é o poder judiciário, é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público e é o próprio Congresso Nacional. Todos precisam reavaliar a política no Brasil. Outros assuntos, como a aprovação pelo Senado do projeto que inclui a corrupção ativa e passiva no rol de crimes hediondos, também repercutiu entre os deputados catarinenses nesta semana. Eu acho que os catarinenses, de boa vontade, os homens e mulheres de Santa Catarina, de boa índole, e que têm também que conviver com os malfeitores, faz parte da sociedade, faz parte da humanidade. Mas nós precisamos reforçar cada vez mais que a justiça realmente tome as providências necessárias para coibir os malfeitores que se introduzem na sociedade trabalhadora, honesta, que é o povo brasileiro e o povo catarinense. A questão da corrupção passar a ser crime hediondo. Mais do que passar a ser crime hediondo, tem que ser punido. Não adiantam condenações de 30, 40 anos e ninguém vai para a cadeia. O deputado Maurício Scudilar falou ainda sobre a reeleição e o fim dos partidos políticos. Na opinião dele, a reforma política deve pautar as regras para a reeleição de alguns cargos públicos. Começar uma nova etapa. E para começar uma nova etapa, nós temos que ter algumas mudanças. Temos que acabar com as reeleições indefinidas. Não podemos, nem no legislativo, ter eleições indefinidamente. Eu entendo que nós devemos ter, no máximo, 2 mandatos, o 3 já seria quase demais, e obrigatoriamente pode ir para outro cargo público, mas nós não podemos ter. A eleição do executivo tem que ser eleição de um mandato só. Então, essas mudanças são necessárias. Não podemos ter essa perpetuação no poder. Não se faz política sem partido, é muito idealista, não podemos ter candidatos avulsos. O candidato precisa ter um apoio, um grupo, as pessoas que demonstrem a sua capacidade, que levantem a sua bandeira. Então a questão partidária acaba sendo fundamental também para a democracia brasileira. Não importa a idade, a classe social, a religião ou as preferências partidárias. O movimento que ganhou as ruas do Brasil pede menos impunidade e menos corrupção. O eleitor não quer mais ser manipulado por um sistema que distorce o verdadeiro sentido da democracia brasileira. Quando jovens que pintam a cara pela primeira vez... E depois de 20 anos eu me orgulho da minha geração estar sendo a primeira a estar participando disso. Unem forças à experiência de quem já lutou por liberdade de expressão e igualdade. Preso da ditadura, fui exilado, vivi toda a ditadura e estou de volta vivendo a mesma coisa com muito orgulho. O Brasil começa a resgatar a força das ruas. Quando o brasileiro percebe que pode mudar o rumo das coisas e que é seu direito ter educação de qualidade, que as filas de espera nos postos de saúde podem sim ser amenizadas com mais recursos e obras, que o transporte público pode ser melhor e mais barato e que ter mais policiais nas ruas é uma questão de vontade política, os nossos governantes mudam o seu olhar e passam a respeitar e a atender às necessidades de quem o elege. Se o voto é a maior arma que temos, as manifestações populares no Brasil são a munição.
a munição para um movimento que pode continuar e transformar o país. Conquistar com o braço forte, em teu seio, a liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve.